Então, olha só, pessoal. Bom dia. Bora começar? A gente vai, então, ver aqui as fases para depois a gente passar para o procedimento. Só para recapitular, né? Então, o primeiro momento que nós vimos na aula de ontem é a iniciativa. A iniciativa pode ser de dois tipos. Ela pode ser espontânea, que é o próprio presidente que decide fazer, ou ela pode ser provocada. Então, alguém dá um início solicitando ou requisitando que o presidente promova a intervenção federal. Então, ela pode ser espontânea ou provocada. Sendo que na provocada, nós temos alguns tipos. Ela pode ser provocada por solicitação, que é quando tem o legislativo ou o executivo locais pedindo para o presidente tomar uma providência por qualquer motivo, não, porque eles estão sendo coagidos ou impedidos de funcionar. Pode ser provocada por requisição, que é o caso do judiciário. Então, ou o judiciário está sendo coagido, e aí o Supremo faz a requisição, ou ordens ou decisões judiciais não estão sendo cumpridas. Nesse caso, ou o Supremo, ou o STJ, ou o TSE faz essa requisição. E ainda tem a provocada por provimento de ação interventiva. Por provimento de representação. Bora lá colocar esses termos, tá? E aí, nesse caso, você tem a PGR indo ao Supremo, ajuizando uma ação, ou o Supremo dando provimento ao pedido dessa ação, se essa lição não for suficiente, procede sem intervenção, ok? Bem, segunda fase, você vai ter o decreto propriamente dito. Não, quer dizer, decreto não, antes de chegar ao decreto. Você vai ter a consulta, que nós vamos ver hoje. Consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Depois dessa consulta, nós vamos ter o decreto propriamente dito. Decreto do presidente que vai determinar o conteúdo dessa intervenção. Especialmente, nós vamos ver hoje o que é que ela vai abranger especificamente, tá bom? Editado pelo presidente da República. Definindo o conteúdo da intervenção. Na verdade, pulei uma etapa aqui. Não, agora sim, agora é essa etapa, tá? Opa. Agora. O que vem depois do decreto, gente? Vocês lembram? Nós vimos ontem. O que vem depois do decreto? Hein? Não? Aprovação. Não é nem aprovação, é a deliberação do Congresso Nacional. O Congresso vai votar se aprova ou não a intervenção. Sendo que a gente vai ver ainda hoje, já estou antecipando, só para montar logo a estrutura. Em alguns casos, esse controle pode ser dispensado. Tá bom? Vamos ver hoje. Está muito pequena essa fonte, né? Não sei como é que eu faço para aumentar. Opa. Depois eu vejo para aumentar, tá? Bem, o Congresso aprovou
Se o Congresso aprovou, isso não faz muito sentido. Agora. Se o Congresso aprovou, o que é que nós vamos ter? A execução. Tá bom? A intervenção vai ser realizada na prática. Depois que tudo ficar pronto, nós vamos ter o encerramento da intervenção. Tá? Execução. Nomeação da autoridade. Ou, se for o caso, determinação de ordem. Eu vou chegar a esse ponto daqui a pouquinho. Olha só, o que eu quero fazer com isso aqui, gente? Mostrar... Tem sim, João. João perguntou assim, a intervenção tem duração? Tem período de duração? Tem. O decreto tem que trazer esse prazo de duração para ela, que vai ser aqui na execução. E aqui esse encerramento vai ser pelo fim do prazo, pelo esgotamento do prazo, ou pelo fim das causas que lhe deram origem. Tá? Olha só, bora ver aqui os passos para eu poder continuar. Então tá, nós vimos ontem... Eu vou realmente tentar ampliar essa fonte, porque não é possível. Pronto, agora dá para ler melhor. Olha só, a primeira fase que nós vimos ontem foi a fase da iniciativa. Nós vimos quem pode dar iniciativa a essa intervenção federal. Pode ser o próprio presidente, pode ser solicitação, pode ser requisição, ou pode ser provocada em razão de provimento de representação. Hoje nós vamos continuar vendo a consulta e os demais passos, tá bom? Bora lá. Gente, detalhes acerca desse procedimento. Antes de ser decretada a intervenção, será ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ok? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que por muito tempo esse conselho não foi, a palavra não é nem tanto instituído, né? Ele não foi convocado. Esse conselho, na prática, ele era um conselho formal, com pouquíssima relevância prática. Os dois, na verdade, né? Para ser bem honesto, os dois conselhos tinham pouquíssima relevância prática. Que conselhos são esses? Bruce, que conselhos são esses? São dois conselhos previstos na Constituição que servem de auxiliares do presidente da República. Auxiliares em que sentido? Eles funcionam como órgãos de consulta do presidente da República. Quando o presidente da República for tomar certas decisões, que nós já vamos ver quais são, o presidente deve ouvir esse conselho primeiro, para ver se ele vai conseguir executar isso, se é oportuno, se é o momento certo para fazer isso, se ele tem apoio no Congresso Nacional, se existem instrumentos administrativos para tomar essa decisão. Então, antes de tomar certas decisões, o presidente deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas, gente, esses conselhos são deliberativos ou consultivos? Ou seja, esse conselho ele toma decisões ou ele simplesmente opina a respeito das decisões? O que é que vocês acham, pelo que eu falei até aqui? Eles opinam ou eles simplesmente opinam ou eles tomam decisões também? Esses conselhos, gente, são meramente opinativos.
O que significa isso? Eles são ouvidos, mas a opinião deles não é vinculante. A opinião deles é uma mera opinião. O presidente pode ouvi-la ou não. O presidente deve convocá-los, eles devem se manifestar, mas o presidente não é obrigado a tomar a decisão conforme o parecer do Conselho, nem do da República, nem do Conselho de Defesa Nacional. Ok? E por muito tempo, então, esse conselho acabou não sendo convocado. E aí, o que foi que aconteceu no caso do Rio de Janeiro? Como esse conselho não havia, havia pouca, enfim, na prática, né, existe pouca relevância para esses conselhos, o presidente decretou a intervenção federal, e era o início de um final de semana. O presidente Michel Temer, na época, decretou a intervenção federal e depois convocou o conselho para opinar sobre a intervenção. Então, olha só, eu disse para vocês que a regra é a iniciativa, a consulta e então ao decreto. Ok? O que aconteceu aqui? Houve uma inversão nessas duas fases. Primeiro saiu o decreto e depois foi feita a consulta. Aí surgiu um debate no Brasil. E aí? Pode o conselho ser ouvido a posteriori? O que quer dizer a posteriori? O que quer dizer ouvir a posteriori? Hein? Isso, ouvir depois. Ele ouviu depois da decisão. Gente, isso obviamente, como tudo neste país, foi parar no Supremo. Né? Porque tudo neste país vai parar no Supremo. O Supremo não tem nada para fazer a não ser decidir sobre tudo o que acontece nesta nação. Foi parar no Supremo. E aí, o Supremo pode? Não pode? O Supremo não julgou ainda, tá bom? Já até acabou a intervenção federal e o Supremo não julgou. Eu acho que o Supremo vai extinguir a ação por perda de objeto, mas a gente não sabe ainda, né? Mas o ponto é, não tem decisão do Supremo. O que é que a doutrina diz? Para a parte da doutrina, isso não vicia o decreto. Por que não? Porque, como eu disse para vocês, o conselho é meramente consultivo. No entanto, como eu disse, né, isso ainda está pendente de julgamento pelo STF. Mas, para a parte da doutrina, o fato de ter havido uma inversão nessas fases, o fato de ter feito primeiro o decreto, depois a consulta, não macula o decreto, tá bom? Essa é a opinião da doutrina. Porque quem vai fazer essa avaliação é o Congresso. Se o Congresso aprovou, então o Congresso julgou irrelevante essa inversão de fases, tá bom? De novo, isso se aplica tanto ao Conselho da República quanto ao Conselho de Defesa Nacional. Bora lá para a Constituição ver? Também, no caso do Conselho de Defesa Nacional, se trata de uma mera opinião, ou seja, não é vinculante. Olha só, gente, os conselhos estão lá no artigo 89 e 90. Eita, passei muito. Aqui. Olha só, seção 5 do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Bora lá, Conselho da República. O que diz a Constituição sobre o Conselho da República? O Conselho da República é órgão superior de consulta. Ou seja, é um órgão que está ali próximo ao presidente, prestando consulta a ele. Quem participa desse conselho? Além do presidente, obviamente, né? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, líder da maioria e líder da minoria da Câmara, líder da maioria e líder da minoria do Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade. Então, esses membros vão auxiliar o presidente em certos assuntos. Quais são esses assuntos? Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O que nos interessa é o artigo 95 primeiro. Então, o Conselho da República deve pronunciar-se sobre intervenção federal. Mas, de novo, segundo boa parte da doutrina, e não me parece errado,
Como é mera consulta, pode ser feita depois do decreto. Pode ser feita depois do decreto. Artigo 91, Conselho de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional também é órgão de consulta do Presidente da República em assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. E dele participam quem? O vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça. Aí aqui começa a mudar. O Conselho da República é formado, além disso, pelos líderes da maioria e minoria e os seus cidadãos natos. Aqui tira o líder da maioria e da minoria, tira, e coloca ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, que agora é o Ministério da Economia, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional o quê? Inciso 1º. Opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e... segundo, né? Verdade. Segundo, opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Tá bom? Esses dois conselhos, portanto, eles precisam ser ouvidos, mas segundo a doutrina, no caso do Rio de Janeiro, como eles foram ouvidos depois, isso não macularia o procedimento. Então, olha só, mas bora seguir o fluxo da Constituição, né? O fluxo da Constituição não é o da prática do caso do Rio de Janeiro. Dada a iniciativa e ouvidos os conselhos, o que vai acontecer? Será publicado o decreto, tá? Que é o terceiro passo aqui. Iniciativa, consulta e, por fim, decreto, editado pelo Presidente da República. Esse decreto vai fazer o quê? Olha o que diz a Constituição, lá no artigo 36. A decretação de intervenção dependerá, vimos a iniciativa já vimos a consulta e agora, parágrafo 1º. O decreto de intervenção especificará a amplitude, que é que vai abranger, o prazo, olha a outra pergunta, João, e as condições de execução da intervenção. Então, o decreto vai estipular a amplitude, o prazo e as condições de execução da intervenção federal. Aí vem uma pergunta muito importante. Professor, a intervenção federal sempre vai designar um interventor, uma pessoa que vai lá para o Estado, que vai afastar as autoridades e vai começar a decidir? Não, nem sempre. Dependendo da causa da intervenção, ou seja, dependendo daquilo que deu origem à intervenção, pode ser necessário interventor ou não. Tá bom? Se for possível sanar o vício pelo simples decreto, como assim pelo simples decreto? Imagina que o problema todo foi, vamos supor, foi uma ordem do governador para não cumprir uma decisão judicial. Lembra lá da hipótese? Descumprimento de decisão judicial? O governador do estado deu uma ordem para não cumprir uma decisão judicial X. O decreto pode simplesmente suspender aquela decisão e determinar o cumprimento da decisão judicial. Pronto. O simples decreto de intervenção resolveu o problema. Se ele for suficiente, então, obviamente, não será necessária a designação de uma autoridade interventora. Se o decreto por si só bastar, não nomeia interventor. Por outro lado, em muitos casos, será necessária a designação de uma autoridade interventora, ou seja, é necessário designar alguém que vai lá para o Estado, que vai afastar a autoridade local e que vai começar a ocupar o lugar dela. Essa autoridade interventora pode ser uma autoridade interventora sobre todo o Estado,
que vai afastar o governador, vai afastar os secretários, vai afastar e vai montar o seu próprio corpo administrativo, pode ser esse o caso. Então, pode ser uma autoridade interventora total, ou pode ser uma autoridade interventora parcial. Ela vai ocupar de uma posição específica dentro do Estado-membro, que foi o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o decreto de intervenção foi um decreto de intervenção na Secretaria de Segurança Pública. Então, o presidente foi lá e disse, olha, já que está circunscrito aqui o problema, então o interventor será um interventor nesta secretaria. Ele foi lá e designou interventor para ocupar o lugar das autoridades locais. Ok? Então, essa autoridade interventora pode ser sobre o ente federativo inteiro, que chama de intervenção total, no lugar do governador, então, ou pode ser uma autoridade com atribuições delimitadas, como, por exemplo, de um secretário. Ok até aqui, gente? Acompanhando o raciocínio? Sim? Então, olha só. O que é que nós temos? Vamos voltar aqui o nosso passo a passo. A iniciativa, a consulta, o decreto editado pelo presidente, definindo o conteúdo da intervenção e, vou até colocar aqui, se for o caso, nomeando o interventor. Tá? Bem, feito isso tudo, vamos para o passo seguinte, deliberação do Congresso Nacional. Ok, daqui a pouco eu comento mais sobre o trabalho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Esse decreto, como regra, será submetido à apreciação do Congresso Nacional, tá bom? A gente chama isso de controle político da intervenção. Esse controle político, no entanto, ele não será necessário em 2 casos, tá bom? Em que casos? Em todo caso, né, quando o decreto por si só for suficiente para restabelecer a causa da intervenção. Então, se o decreto for suficiente para restabelecer a normalidade em 2 situações, não passa pelo legislativo. Que situações são essas? Então, o decreto é suficiente para restabelecer a normalidade em caso de descumprimento de lei federal ou ordem ou decisão judicial. Então, tem alguma decisão local, de repente, tem alguma situação local que está impedindo o cumprimento da lei ou ordem ou decisão judicial. Se o decreto, por si só, for suficiente para restabelecer a normalidade do cumprimento da lei, do cumprimento das ordens ou decisões judiciais, acaba aqui a intervenção. Acaba aqui, na verdade, não, né? O decreto, por si só, ele funciona como intervenção e reinstitui a ordem e aí não passa pelo Congresso Nacional, tá bom? Segundo, quando esse decreto for suficiente para restabelecer a ordem em caso de violação dos princípios sensíveis. Quais são os princípios sensíveis? Lá do inciso 7º da Constituição. Forma republicana, sistema representativo, tá bom? Então, se o decreto for suficiente para restabelecer a ordem e o respeito aos princípios sensíveis, o decreto não passará por controle político. No entanto, se o decreto não for suficiente, passa pelo controle político, tá bom? Bora lá para a Constituição ver onde está isso. Então, olha só, parágrafo 1º. Nomeará o interventor. Então, se nomear o interventor, é necessário alguma coisa além do decreto. Nesses casos, ele será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se o Congresso não estiver funcionando, fará uma convocação também em 24 horas. Ok? No caso dos incisos, do artigo 34, incisos 6 e 7, quais são os 6 e 7? O que eu acabei de falar para vocês. Aqui, 34, 6. Prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Ou 6, ou 7.
assegurar a observância dos princípios sensíveis, direitos fundamentais, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, tá bom? Se nesses casos, olha só, se nos casos do artigo 34, 6 e 7, 35 a gente ainda vai ver, tá bom? Será dispensada a apreciação do Congresso Nacional. Quando? Quando o decreto por si só resolver o problema, ou seja, quando o decreto for simplesmente ele mesmo a suspensão da execução do ato impugnado e ele resolva o problema. Se ele for suficiente, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, não passa pelo Congresso. Se for necessário um ato posterior, passa pelo Congresso. Claro até aqui? Sim ou não? Sim? Perfeito. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos e aí na volta a gente continua, tá bom? A gente finaliza aqui e vê intervenção estadual.